Olá, amigos! Hoje no canal Curiosity, você já se perguntou se Jesus, o homem, realmente existiu ou se ele é apenas um mito construído ao longo dos séculos? Essa é uma das questões mais intrigantes da história. Enquanto muitos o veem como figura central da fé, outros questionam as evidências de sua existência. Será que podemos encontrar vestígios reais de sua passagem pela Terra, ou tudo se baseia em relatos antigos? Hoje, vamos explorar o que a história tem a dizer sobre o Jesus histórico e separar o que é fato do que pode ser lenda. Lembrando que o canal Curiosity não está aqui para discutir sobre sua fé ou questioná-la. Bora para o vídeo. Você já imaginou que a figura de Jesus, o homem, pode ser bem diferente do que a maioria de nós conhece? Ou até mais intrigante, será que ele realmente existiu? Essa pergunta tem ecoado por séculos, e a busca por respostas nos leva a uma jornada fascinante através da história, cheia de mistérios e pistas deixadas ao longo do tempo. Vamos começar pelo princípio. Por que tantos historiadores acreditam que Jesus realmente existiu, mesmo com tão poucas evidências concretas? A ausência de documentos diretos e de qualquer vestígio físico levanta dúvidas. Afinal, em um tempo tão antigo, o que poderíamos esperar encontrar? Para responder, precisamos olhar para o contexto da época. No século I, a Palestina estava sob domínio romano, uma região cheia de agitações sociais e políticas. E é justamente nesse cenário que surgem os primeiros relatos sobre Jesus. Os evangelhos são, sem dúvida, a principal fonte sobre sua vida. Mas aqui começa o mistério. Eles foram escritos não como biografias, mas como documentos de fé, e surgiram décadas depois de sua morte. Isso faz com que muitos questionem a precisão dos detalhes. No entanto, alguns especialistas afirmam que esses textos refletem um contexto real da época. O que isso significa? Muitos dos costumes, lugares e figuras mencionadas nos evangelhos se alinham com o que sabemos sobre a Palestina do primeiro século. Então, mesmo que o enfoque seja religioso, há uma base histórica que nos faz pensar que algo, ou melhor, alguém, esteve ali. Mas e fora dos evangelhos? Aqui entra a parte mais intrigante. Existem outras fontes? A resposta é sim. Historiadores romanos como Tácito e Suetônio, além do historiador judeu Flávio Josefo, fazem breves menções a Jesus. Tácito, por exemplo, em seus Anais, fala sobre a execução de um homem chamado Jesus sob Pôncio Pilatos e menciona que seus seguidores, os cristãos, já estavam se espalhando pelo Império Romano. E Tácito não tinha nada a ganhar com isso. Ele era um cronista romano. Ou seja, ele não estava interessado em promover o cristianismo. O simples fato de Jesus ser mencionado num contexto oficial do Império já dá muito o que pensar. Outro relato fascinante vem de Flávio Josefo, um historiador judeu que, por volta do ano 93 d.C., escreveu sobre um homem chamado Jesus, que realizou feitos extraordinários e foi considerado o Cristo. Josefo descreve Jesus como uma figura de importância, mencionando até sua crucificação e a existência de seus seguidores. Aqui, o mistério se aprofunda. Alguns questionam a autenticidade dessas passagens, sugerindo que elas podem ter sido alteradas ao longo dos séculos por copistas cristãos. Mas mesmo com essas dúvidas, a maioria dos estudiosos aceita que Josefo fez, sim, referência a Jesus. Então, o que esses relatos significam? Eles não provam milagres, nem a ressurreição, nem os aspectos divinos de sua vida. Mas indicam que Jesus foi uma figura real, alguém que deixou uma marca em sua geração. A questão é, por que ele, entre tantos outros líderes e profetas, se destacou? Qual era seu impacto tão profundo que, mesmo após sua execução, seus seguidores continuaram a difundir suas ideias até se tornarem uma das maiores religiões do mundo? Para completar o enigma, os estudiosos também recorrem a textos e práticas da época que corroboram a existência de figuras semelhantes a Jesus, líderes espirituais, profetas e sábios itinerantes que percorriam a Palestina. O que torna a história de Jesus singular, no entanto, é o fato de que suas palavras e atos desafiaram tanto o poder religioso
quanto o político da época. Sua crucificação, por exemplo, era uma pena reservada aos que ameaçavam a ordem romana. Isso nos faz perguntar: o que ele pregava que representava tamanha ameaça? Mas o mais intrigante é que, após sua morte, seus seguidores não desapareceram. Pelo contrário, cresceram. Isso nos leva a pensar: o que fez seus discípulos acreditarem tão fortemente que ele era o Messias, mesmo após sua execução vergonhosa? Teria sido o carisma de Jesus em vida? Ou a crença em sua ressurreição foi tão poderosa que gerou uma transformação social irreversível? Ao final, o que as evidências nos mostram é que Jesus, o homem, existiu e teve um impacto significativo. Ele foi um líder, um profeta ou algo mais? As respostas podem estar perdidas no tempo, entre a história e a fé. Mas uma coisa é certa: o mistério que cerca sua figura continua fascinando gerações. E você, o que acha? As evidências históricas são suficientes para provar a existência de Jesus? Ou o verdadeiro mistério ainda está por ser revelado? Se gostou do vídeo, se inscreva e deixe seu like. Até breve!